guys, how are you doing? Are you nervous for it? Bem, gente, hoje I'm here today. Eu estou aqui hoje para dar dicas da prova da EA. Interpretação de texto não tem jeito, e aí vale aquele bizu que você deve começar pelo enunciado e só depois você deve recorrer ao texto, lembrando de utilizar skim scanning, as speed reading techniques, as técnicas de leitura rápida, porque ajudam demais, as técnicas ajudam demais. Vocês verão isso. A partir do momento que você começa a usá-las, você descobre que a sua vida mudou e você não vive mais sem elas. Bem, outro bizu importante, né? A prova da EAR gosta muito de comparativos, de graus de comparativos. Comparativo de igualdade, eu uso SS. Comparativo de igualdade, eu uso SS. Adjetivo vem no meio, adjetivo vem no meio. Adjetivo vem no meio, o que? Adjetivo vem no meio. E se for inferioridade, eu uso less than. E se for inferioridade, eu uso less than. Gente, eu tenho que explicar agora uma coisa. Inclusive aconteceu numa turma da EAR. Um aluno, eu explicando comparativo de igualdade, eu botei less, que é menos, than, do quê? E ele achou que less era cachorro. Vocês sabem aquele filme, Lassie? Aí eu ri, eu falei, ah, boa. Só que depois eu vi que ele não estava brincando. Ele achava que less era cachorro mesmo. E acontece. Então, less não é cachorro. Less não é cachorro. Less não é cachorro. Não, não, não. Less não é cachorro. E o then. Au! Then. Significa o quê? Significa do quê? Significa o quê? O quê? Significa do quê? E se for superioridade, o bicho pega diferente. E se for superioridade, o bicho pega diferente. Se ele for assim, se ele for grande, eu uso more than. Se ele for assim grandão. Sabe como é que é o adjetivo long adjective? Você sabe o macete para identificar? Vou te ensinar. Existe uma história muito bonitinha de que você tem que ver quantas vezes você abre a boca para pronunciar o adjetivo. Se você abrir mais de 3 vezes, significa que ele tem 3 ou mais sílabas. E aí ele é longo. Eu vou te ensinar um macete mais simples. Count the letters, conte as letras. Se ele tiver 7 ou mais letras, significa dizer que ele é um long adjective, um adjetivo longo. E é isso que importa pra gente, porque quando ele é longo, no comparativo de superioridade, nós usamos more e o than. Sacaram? E se ele for short, longo, 7 ou mais letras. O curto, claro, E aí, né, gente, raciocínio lógico. Se o long adjective 7 ou mais letras, short adjectives menos de 7 letras. A gente tem que prestar atenção porque algumas terminações são decisivas. E aí, essas terminações aqui, os adjetivos, os advérbios, são vistos, né, como longos. Na verdade, a gente utiliza a regra dos longos. Então, o ish, ing, re, er... id, né? Essas terminações aqui é de, li, que forma advérbio de modo. Tem que prestar atenção, vale a pena esse bizu, hein? E aí, gente, quando ele for um short adjective, um adjetivo curto, menos de 7 letras, quem é pequeno quer ser grande. Eu passo por isso, eu sofro desse trauma, porque eu tenho 1,56 m, então sempre boto salto para ficar maior. E o adjetivo, como ele não tem salto, ele recorre ao sufixo para ficar maior. Quando ele é curto, quando ele é pequeno, ele quer ser grande. Então, ele vai, na verdade, recorrer, né, vai utilizar um sufixo. Apenas 2 letrinhas significam mais. Então, eu quero dizer que a Gisele Bündchen é mais alta do que a Erika Victor. Gente, qualquer pessoa é mais alta do que a Erika Victor, isso é fato.
Gisele is taller than Erika. Então, ó. E se ele for assim, eu uso ER. E se ele for assim, eu uso ER. O then, 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 then. Au! Then, 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 then. Then, 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 then. Au! Then, 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 then. E se for superlativo, o bicho pega diferente. E se for superlativo, o bicho pega diferente. Sabe por que o bicho pega diferente? Porque no superlativo eu não comparo mais uma pessoa a outra, uma coisa a outra. Agora eu comparo uma pessoa a todo o restante de um grupo, uma coisa a todo o restante de um grupo. Por exemplo, Erika is the shortest teacher I know. Erika é a professora mais baixa que eu conheço. Gostei desse exemplo, não. Vou usar outro. Um adjetivo longo. I am... Eu vou usar com curto também. The craziest person I know. Eu sou a pessoa mais louca que eu conheço. Vou usar um exemplo, gente. Agora, ó, English. English is so easy. Is the easiest subject I know. É a matéria mais fácil que eu conheço. You are the most intelligent person in this planet. Você é a pessoa mais inteligente desse planeta. Ó, adjetivo longo, intelligent. The most, o mais, porque é adjetivo longo. E aí, ó, e se ele for assim, eu uso the most. E se ele for assim, eu uso the east. Se esquecer o the, tu vai se ferrar. Se esquecer o teve essa outra coisa, né? Tomou até um susto. Tu vai se ferrar. Não pode esquecer o D, porque eu não tô dizendo mais que é mais do que. Eu tô dizendo que é o, que é a. Por isso eu uso o artigo definido the. Agora é o. A não é mais do que ninguém. É mais do que todos. É superlativo, é super. Não tem nem comparação com outra pessoa. É melhor do que todos. Ainda bem. The best, the worst. Nós temos aí os irregulares. Vale a pena dar uma bisurada nisso aí de novo, hein? Outra coisa que cai é... Sei que eu posso usar o pronome relativo, mas tenho que prestar muita atenção. Who eu uso quando eu falo de pessoa. Which quando eu falo de objeto, meu irmão. Whose quando eu quero baby indica posse. Where vou te mostrar o seu lugar. Gostaram? That, esse pronome eu sei que é o cara. Não entra somente quando quero explicar. Gostaram? Porque, ó, who eu uso quando eu falo de pessoas. Pronome relativo agora, né? O nosso famoso que da língua portuguesa. Na língua inglesa, esse que, ele, na verdade, não é igual à língua portuguesa, que a gente usa o que para quase todas as situações, né? O perfume, Angel é o perfume que eu uso. Bebel é a menina, criança que eu amo. Então, o que na língua inglesa é um que para cada pessoa, para cada situação, na verdade. Who eu uso quando eu falo de pessoas. You are the person who is going to enter ER. Você é a pessoa que vai entrar na ER. Gostou? O which eu uso quando eu falo de coisas. Angel is the perfume which I use. Então, ó, falei de coisa, né? Também serve para animais, objetos, coisas em geral. E o whom. Gente, o whom os alunos costumam estranhar, né? Mas o whom é usado para pessoas também, quando estão exercendo o papel de objeto da oração. Sim. Cauã Raymond is the guy whom I told you about. Cauã Raymond é o cara que eu te falei sobre. Cuidado com a mobilidade aí da preposição.
Whom I told you about. Poderia ser a... Gente, ele é o cara. Ele é o cara. Sabe por que ele é o cara? Porque ele substituiu o who e o which. Sem perda de sentido. Mas aí ele fala assim, pô, eu sou o cara, meu irmão. Substituo who, substituo which, ou seja, posso ser usado para animais, posso ser usado para objetos, posso ser usado para pessoas. Eu sou o pronome relativo, the one. E aí ele não entra em orações explicativas. Porque ele fala assim, orações explicativas, elas podem ser facilmente descartadas, né? E aí não vai perder o sentido, o contexto, não tem como perder. Porque as orações explicativas, elas só acrescentam informação a respeito de algo. Ele fala assim, eu, pronome, que sou o cara, vou entrar em qualquer tipinho de oração que pode ser descartada, é ruim, não entro mesmo. Eu sou o cara. Então ele não vai entrar em qualquer tipinho de oração que pode ser descartada, explicativa, assim. Não. Então, that... como é que eu sei que a oração explicativa? Eu vou ficar nervoso na hora, tem que analisar. Dá uma olhadinha, se tiver entre vírgulas é explicativa. Entre vírgulas, explicativa, não entra o that. Muito bem, outro bizu, legal, conjunções. Sim, as conjunções caem, olha no vídeo anterior da UERJ, eu falei sobre as conjunções, os principais grupos, marcam presença, neném, sempre. Modal verbs, modal auxiliary verbs. Sim, os modais, né? Quem sabe o que é um modal, sabe que não tem to, nem antes e nem depois, com exceção de ot, to, it, it, não vão não sofrer alteração. Vamos ver todos os modais, começando com ter, que expressa habilidade, tanta capacidade, possibilidade e o que? E permissão é informal. E permissão é informal. Could também expressa habilidade, só que é no passado. Pode também expressar que rola a possibilidade. Tô fazendo um pedido. Será que poderia me explicar o quê? O meio might, should e must. O meio might, should e must. Me expressa possibilidade e também permissão. Might é o seu passado, principalmente discurso indireto. Should eu te dou um conselho, pois você deveria. Must eu te obrigaria, pois expresso obrigação. E o quê? E dedução. Must na negação, proibição, oh yeah. Gente, então dê uma olhadinha também nos modais, nos pronomes. Pronomes são importantes aqui, ó. As primeiras aulas eu falei de pronomes possessivos, sempre tem o pronome tananã, né, no texto, faz referência ao quê? Referente, isso aí sempre cai. Então, dê uma olhadinha nisso. Reported speech, para quem vai fazer BCT, é importante. Let me see. Verb tenses, bebê. Verb tenses. Tempos verbais, não tem como. Né? Não tem como, tem que dar uma olhada. Present perfect, importante esse tempo, hein? 4 usos. 4 usos diferentes. E nenhum deles você traduz no presente. Então, vale a pena ver de novo. Galera, então, ó, um beijo, um grande beijo pra todos. Eu agora finalizo com a musiquinha. Vamos embora pra morar em Guaratinguetá. Você, sargento da EA, morar em Guaratinguetá. Esse desânimo pra lá, eu vou Guaratinguetá.